Oi, oi, eu sou a Crocante. E nesse vídeo vou fazer algumas animações de cenários que eu escolhi de Silksong, em 3D. Desde o lançamento eu acompanhei bastante coisa de Silksong, e aos poucos foi crescendo uma vontade dentro de mim de fazer aquilo em 3D. Mas não um jogo, porque eu não sei fazer jogo ainda. Então eu pensei, vou fazer cenários. Porque, sério, são cenários incrivelmente detalhados, lindos, e que eu não vi a hora de fazer eles em 3D. Eu escolhi 4 cenários para esse vídeo, vamos ver se vocês adivinham pelo menos um deles. E eu comecei com essa ideia com a Hornet. Como a Hornet é bem simples, foi bem fácil de modelar ela. Eu acabei deixando para fazer os detalhes dela mais na pintura, que eu não queria seguir com a Hornet sendo mais simples. Eu queria pensar nela tendo um exoesqueleto, como eu vi em algumas fanarts. E junto disso, eu queria dar bastante detalhe também pra máscara dela, mesmo que eu não sabia como. Eu deveria ter visto uma referência muito antes de fazer esse projeto, que seria essa daqui. E isso é magnífico, mas enfim, eu vi só depois e... acabou que ela ficou assim. Eu sinceramente gosto de como ela ficou, mesmo ela tendo ficado meio cabeçudinha. A agulha dela também foi bem fácil de fazer. E eu gostei muito de como ficou, mesmo que tenha quase matado meu pulso no processo, na pintura. Tudo por causa dos detalhes de favo de mel que tem na agulha dela. E com a Hornet pronta, eu consegui ir pra minha primeira cena. Eu decidi começar pelo que eu via como mais fácil, que foi o Sentinela das Câmaras. Esse cenário é teoricamente simples. Ainda assim, é um cenário que me chama muito a atenção, até pelo sentinela. Essa foi a minha ideia desenhada, de ângulo de câmera, de como eu queria, e também um pouco do que eu queria fazer no cenário. E sinceramente, eu segui muito bem o que eu tinha desenhado. Não vou mentir, o sentinela me deu um pouco de medo na hora de fazer ele. Porque ele foi muito novo, do jeito de irrigar. Ele tinha uma cauda enorme, né? Ele é enorme. Então eu não sabia muito bem como que eu ia fazer isso. E também tinha essa parte do rosto dele, que... parece uma barbicha. Eu não sabia muito bem como que eu ia fazer isso, mas até que eu resolvi muito bem, resolvendo novamente isso na pintura. Uma das minhas partes favoritas nele é esse negócio de metal na cabeça dele. Eu amei pintar isso e também como ficou no render. E agora indo pro cenário. Sinceramente, a experiência de fazer um local de um acumulador em Silksong foi muito bom. Eu tive que aprender também a como fazer essas partículas de poeira no ambiente. Uma das coisas que mais me tomou tempo nesse cenário, vocês não vão nem acreditar, mas foi a cadeira. Foi a droga da cadeira que me deu tanta dor de cabeça. Sem brincadeira, foi uma saga, mas eu não sei por que ela tava me tirando do sério. E é uma cadeira, de todo o cenário, a cadeira quase acabou comigo, mas enfim, eu venci. Finalmente, com o cenário pronto, eu poderia animar tudo isso. Não foi uma animação que me tomou tanto tempo por ser simples e também meio rápida, mas sinceramente foi desafiador fazer o sentinela ali se movendo. Foi o mais difícil de fazer. Minha ideia era focar mais no sentinela mesmo, como ele entraria em cena. E eu acho que vendo assim um pouquinho de como eu fiz essa animação, dá pra ver que foi gambiarra atrás de gambiarra com isso daí. Mas agora vocês podem ficar com o resultado final. E aí, gostaram desse resultado? Eu fiquei bem satisfeita com esse primeiro resultado, ainda mais sendo o primeiro que eu tava fazendo. Isso só me deixou ainda mais animada pra fazer a segunda cena. Que foi a estátua da Carmelita. Tá, não tinha muito como escapar desse cenário. Assim que eu vi isso no jogo, eu sabia que eu precisava com todas as forças fazer esse cenário. Foi um dos cenários que eu tava com mais vontade de fazer. E aí tá o desenho do que eu queria pra essa cena. De ângulo de câmera e também de como o cenário ficaria. Primeiro eu tratei de fazer a estátua da Carmelita. E eu não vou mentir, eu amei cada segundo de fazer essa estátua. Tá, talvez eu tenha mentido. Eu não gostei a parte de fazer as plantas em volta da saia dela, que deu trabalho.
O cenário dela foi um dos mais pesados que eu fiz. Sem brincadeira, o meu computador começou a travar cada vez que eu abria o arquivo dela. E eu tinha certeza de que eram os matos fazendo isso, já que tem muito mato aí. Mas tirando isso, foi um dos cenários que eu mais amei fazer. Dos 4 cenários, essa animação foi a mais simples que eu fiz, mas ainda assim foi uma que me agradou muito. Acho que dá pra notar o projeto travando enquanto eu mostro a animação aí pra vocês. Computador, obrigada por sobreviver. E o resultado final ficou assim. Espero que vocês tenham gostado, foi bem curto, eu sei. Eu não tinha notado que essa cena tinha ficado muito menor do que as outras. Mas espero que tenha ficado bom. Na próxima vez eu vou prestar muito mais atenção nisso. Agora vamos para a terceira cena. Bem, o que dizer, né? Não tinha como faltar o quarto vozerio. Assim que eu vi ele no jogo eu fiquei louca. E o quarto vozerio não podia faltar. De personagens ele foi o mais legal de se fazer. Também era a primeira vez que eu tava fazendo um rigging como o dele, mas robô. Pintar ele foi quase como estar fazendo terapia. O cenário dele ficou bem feinho de se olhar assim. Não tinha muito o que fazer, ali é um poço de lava com uma plataforma. Eu testei muito tipo de lava no 3D, o que iria dar certo e que não ia pesar tanto pra mim renderizar. E essa foi uma das que mais me agradou. Foi uma gambiarra, mas me agradou bastante. E também eu sabia que não ia pesar tanto do que uma lava mais líquida. Fazer essas rochas também foi muito legal, mesmo que a pintura delas fosse bem mais simples. O que ganha mais destaque aí são os minhocos que ficam grudados nelas. Depois do cenário pronto, aí tá um pouco da animação que eu fiz. Eu tive de aprender bastante coisa nova para fazer essa animação, tanto da lava pro cenário, quanto de como a Hornet se curaria, porque eu queria que ela usasse o Fren aí. E mesmo que não tenha ficado perfeito, eu gostei do resultado de como ficou, para uma primeira vez. Então agora, fiquem com o resultado. Fren! Vienta! Pois é. Ele é o clipe mais longo que eu tenho feito dos 4 cenários. E eu gostei bastante do ângulo de câmera que eu escolhi, ainda que tenha ficado diferente do que eu queria para um começo. Mas deixando isso de lado, vamos pro último cenário. E o último que eu decidi fazer para esse vídeo foi o... Bem, não tinha como deixar ele de fora, não é? Tá aí o rabisco do que eu fiz, do que eu queria pro Trobio. Não sei se dá pra entender muito bem o que eu queria, mas O Trobio acabou ficando com 2 versões. Uma que eu comecei fazendo ela, parei no meio do caminho, e então refiz ele. Porque eu não estava satisfeita de como estava essa capa plumada dele. O cenário do Trobio me deu uma dor de cabeça, porque eu não sabia o que era aquilo. Team Cherry, o que é aquilo no fundo do cenário do Trobio? Pelo amor de Deus, o que é aquilo? Eu só sabia que tinha uma bola, que provavelmente era de ferro ali no fundo. Então eu tive que apelar para um pouco do que restava ali da minha sanidade mental. Eu pude pegar algumas coisas do cenário do Sentinela para usar no do Trobio, como os trapos que tem aí, e também as cadeiras. As malditas cadeiras. Também na parte de animação dele, eu aprendi como se faz um fogo de artifício no Maya. E eu fiquei minimamente satisfeita com o resultado. O que eu não imaginava que precisava ser em cenas separadas. Pois é, fiquem aí agora com o resultado final. Espero que gostem.
E aí? Gostaram? Espero que sim. Demorou um pouquinho pra fazer cada um deles. Eu acho que foi papo de 1 mês e meio ou algo assim. Eu acabei fazendo eles durante esse tempo que eu fiquei parada no canal. E junto disso, eu vi o Dezembrush lá no Discord de Léo MK. Então acabou que isso também demorou um pouco mais. E eu quero fazer mais cenários de Silksong pro próximo vídeo. E junto disso, eu queria agradecer pelos 133 inscritos. Gente, é sério, que loucura foi essa? Eu fiquei abismada de quando eu vi que tinha tanta gente comentando, tanta gente gostando do último vídeo. Eu não sabia o que fazer. Eu sinceramente, eu não sabia o que fazer. Eu tava vendo aquilo tudo acontecendo e... Caramba, sério, obrigada. Muito, muito obrigada pelo carinho. Nossa, de verdade, muito obrigada. Sinceramente, eu ainda tô sem acreditar muito bem nisso. Mas sério, obrigada. Se cuidem e... tchau.